Boa noite, pessoal. Meu nome é Lucas Fernandes, eu sou assessor de projetos da gestão 25.1. Atualmente sou Scrum do grupo trainee Quidstro. Um abraço meus trainees, quando vocês estiverem vendo isso aqui. E hoje eu vou ensinar para vocês como que a gente faz o CRUD no nosso processo trainee. Para quem não conhece, o CRUD é uma sigla para Create, Read, Update and Delete. Criar, ler, atualizar e deletar. Isso é o que a gente vai basicamente utilizar em qualquer banco de dados assim que a gente trabalhar. São funções bem básicas e que é muito importante vocês saberem, tanto para o processo trainee como para a vida de vocês, como que ele funciona e como a gente pode fazer a integração disso com o MySQL. Bem, aqui já está o produto finalizado. A gente vai poder criar um usuário novo. Usuário teste. Teste. Meu E não está funcionando direito? Peço perdão para vocês. @gmail.com 2, 3, 4. Perfeito. A gente vai poder criar um usuário teste, visualizar as informações dele, editar ele, usuário teste editado. Perfeito. E a gente vai poder deletar ele. Isso tudo que a gente vai ter no final do nosso treinamento. Agora já está com tudo finalizado, então eu vou tirar toda a parte do PHP e mostrar para vocês como que vai ser o processo. Antes de irmos para essa parte, primeiro, eu queria pedir para vocês, é importante vocês já terem essa base feita, vocês já vão ter feito durante o treinamento, durante a sprint de front-end, né? E também de vocês terem o banco de dados preparado. A gente vai ter que ter um banco de dados com nome de usuários. Na verdade, o nome pode ser um pouquinho diferente, pode ser usuário, uma coisa assim. Não sei como é que o Scrum de vocês vai passar, mas tem que ter o mesmo propósito, né? Usuário com as opções de ID, nome, e-mail e senha. Para o treinamento de CRUD para posts, agora eu vou mostrar o de usuários, no final do vídeo eu vou mostrar para vocês posts. Vai precisar do ID, título, descrição, imagem, criado em e ID autor. Mas eu acho que o Scrum de vocês já deve ter passado isso para vocês, então, caso não tenha passado, só uma vez para vocês, lembrar de fazer os campos do seu PHP, MyAdmin, com esses nomes aqui. Bem, vamos dar continuidade ao nosso treinamento então. Vocês podem ver que está bem diferente agora. Eu retirei tudo que era dinâmico dessa página. Então, só tem coisas manuais que eu coloquei. Deixa eu abrir aqui o VS Code para mostrar para vocês. Root usuários views. Aqui, olha. Não tá dinâmico isso. É só texto, basicamente. Não vai atualizar, não vai fazer nada. Vai só ficar aparecendo lá. Como que a gente faz para aparecer dinamicamente aqui os nossos usuários criados? Bem, basicamente, pessoal, eu quero que vocês entendam um conceito bem importante que a gente vai utilizar durante todo o nosso vídeo. O que a gente vai aprender nesse treinamento é a comunicação entre o nosso cliente, que é a sua página web, ou então o seu aplicativo, uma coisa assim, com o seu servidor. O cliente é um pouquinho mais fácil de mostrar, né? É simplesmente essa página aqui. O servidor é um pouquinho mais complicado. Nesse caso, como é um localhost, o servidor está sendo hosteado aqui dentro do meu computador. Eu posso acessar uma parte dele aqui pelo esse phpMyAdmin. Eu botei para ele funcionar utilizando o meu terminal aqui do PHP. Então, é bem importante vocês pegarem e abraçarem bem esse conceito. Tudo que a gente vai fazer hoje vai ser a comunicação entre o nosso cliente com o nosso servidor. Fazendo do início, vocês podem ver que deu uma mensagem de erro aqui, porque eu até tirei já o CRUD de usuário. Bota aqui. Se a gente bota aqui, por exemplo, CRUD de usuários, não vai existir mais. Tá. Vamos fazer passo a passo, direitinho, devagarzinho, para poder ninguém ficar confuso, ninguém se perder no meio do caminho. Beleza? Só um outro aviso também, antes da gente realmente começar a codar, né, começar a programar. Essa caixinha preta, cinza aqui, é para mostrar para vocês que eu estou escrevendo no momento que eu estou digitando. Então, caso, por exemplo, eu utilize algum atalho aqui, aqui, caso eu escreva um atalho aqui, como por exemplo, eu vou segurar Alt e clicar em várias linhas. Você pode ver que apareceu esse índicezinho, onde está a amostra que eu estou escrevendo, em vários lugares diferentes.
Como, por exemplo, se eu segurar Alt aqui, dar uma setinha para cima, uma setinha para baixo, já vai mostrar ali na esquerda. Então, caso vocês vejam um atalho, uma coisa assim que eu utilizei, vocês vão entender o que aconteceu, é só vocês voltarem no vídeo e ver aqui o que eu digitei, que vai estar escrito nessa caixinha aqui, olha. Beleza? Bem, vamos começar então. Primeiramente, vamos criar a rota para esse CRUD de usuários. Vocês podem ver que ela não está funcionando no momento. A gente vem aqui no nosso Routes. Aqui, olha. Do zero é aqui em App Routes. Beleza? E vamos criar aqui. Pode ser exatamente não, né? Mas bem parecido aqui com esse router de cima, do Example Controller, que vem padrão em todos os... Já veio padrão para vocês. Vocês já vão ter feito antes, né? Algumas vezes. Fica fácil. CRUD usuários, vai ser o nome da minha página. E aqui, a nossa controller, nós vamos botar como usuários controller. Voltando para esse conceito, pessoal, de que a gente está fazendo a comunicação entre o nosso cliente e o nosso servidor, o controller é como se fosse um intermediário disso. Ele vai intermediar essa relação entre ambos. E a gente vai utilizar ele bastante hoje, durante o nosso processo. Vamos criar esse usuário controller. Como? Vem aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. O nome para usuários controller. Se eu não me engano, o padrão é ser aqui no plural e controller depois. Com certeza. Mas qualquer coisa, ponto para escolha de vocês. Aqui, olha, vamos botar o nome da nossa função como index mesmo. A classe, a gente tem que mudar aqui o nome de novo para usuários controller. E o return view, a gente vai botar como admin. E aqui o nome da sua view. No caso, o nome da minha view é CRUD usuários. Tá. Ah, Lucas, por que eu tenho que botar aqui admin CRUD usuários? Por que eu não tenho que botar, por exemplo, o caminho inteiro? Ou então não tem que botar o caminho relativo? Pode ver que ambos são diferentes, como por exemplo aqui no relativo tem o app views antes e tem um ponto view aqui. Bem, porque aqui na nossa helper, lá embaixo, aqui olha, a nossa helper, ela já vai formatar automaticamente o nome para ser desse formato aqui, olha, que é o formato que o PHP requer. Esse app barra views barra, e aqui é o que a gente vai escrever lá, ponto .view, ponto .php. Se a gente voltar aqui, olha, na nossa usuários controller, vamos botar um embaixo do outro para ficar bem fácil de entender. Aqui na nossa função view, já vai automaticamente formatar para ser app barra view barra o nomezinho, nesse caso o nome é o que a gente vai escrever mesmo, criado, o que está aqui. Seria como se eu estivesse fazendo isso aqui, olha. Entendeu? .view.php. Como todas as nossas views já vai ter .view.php, a gente coloca aqui na helper para ser mais fácil. Não precisa se preocupar muito com isso não, é mais para vocês entenderem o conceito, se vocês tiverem essa dúvida. Bom, dando continuidade aqui, pessoal, o controller, acabei de reparar, o nome da classe, né, está com um L só. Você tem que ser... O nome que está aqui na classe tem que ser o mesmo nome que está aqui na rota. Se tiver com um dos dois diferentes, isso aí vai causar erro para vocês. Bem, se a gente tentar abrir aqui, olha, CRUD de usuário, vocês vão ver que dá um erro de novo. Qual deles? Não está achando o controller, o usuário controller. Controller not found no router aqui na pasta. Tá. Isso acontece, pessoal. Não vou entrar muito no mérito disso, é um pouquinho mais pra frente, mas só para dar uma visãozinha para vocês. Quando a gente mexe no controller, criar um controller novo, no caso, a gente precisa de atualizar um arquivinho, se não me engano, o autoload ali embaixo. O ideal seria a gente fazer um Adson make controller, que é um comando no terminal mais correto assim, para não causar esse erro. Nesse caso, como é alguma coisa mais básica que a gente está fazendo, é só vocês colocarem aqui, olha, no terminal, composer dump autoload. Ele vai basicamente recarregar o autoload e fazer ele iniciar novamente. Isso aí, se der certo... Perdão, escrevi um caractere a mais aí. Isso, generate.
Deu tudo certo. No F5. Perfeito. Tá funcionando a nossa viewzinha. Bem, agora para a gente deixar isso aqui dinâmico, realmente aparecer o que está na nossa database, os itens da nossa base de dados, a gente tem que voltar para o nosso controller. Assim como eu falei anteriormente, o controller é um intermediário entre, entre o nosso cliente e o nosso servidor, a gente vai fazer ele funcionar agora selecionando todos os nossos usuários e mandando para cá. Como que a gente faz isso? Bem, a gente vem aqui tu, 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 na nossa controller, usuários controller, tá? A gente vai criar uma variável, pessoal, chamada usuários. Só conferir se é usuários mesmo ou usuário. Um momento. Usuários mesmo, perdão, eu me confundi aqui. A gente vai criar uma variável chamada usuários igual app, dois pontos, get database select all usuários e ponto vírgula no final. Tá, só tirar esse espaço aqui. Tá, o que ela vai fazer é basicamente ir lá na nossa database, selecionar todos os usuários e guardar dentro dessa variável usuários. Após isso, a gente quer mandar essa variável para a nossa página. Como que a gente faz isso? A gente vai fazer aqui, olha, um vírgula e usuários. Assim, ela está mandando esses dados diretamente para nossa página. Com isso, a gente já vai conseguir deixar dinâmico lá, utilizando uma nova nomenclatura que acho que vocês não tiveram acesso, não tiveram contato ainda. Tá. A primeira desses comandos que a gente vai utilizar aqui vai ser o for each. Como que ele funciona? É basicamente como se fosse um for assim do C++, que você já deve ter aula de algoritmos. Tudo que está dentro desse for each vai aparecer para cada um dos usuários que a gente vai colocar nessa tabela. Então, para todos os usuários, tem que aparecer o ID, o nome, o e-mail e os botõezinhos para visualizar, editar e deletar, certo? Certo. Então, vamos lá. Abre a tag PHP, maior que PHP for each. Você vai ver que se estiver certinho vai estar roxinho aqui, tá ligado? Se você botar, por exemplo, for each, vai estar errado. Beleza? Abre parênteses, usuários as usuário, tá? E fecha a nossa dois pontos, perdão. Fecha a nossa tag PHP. E aqui no final, pessoal, a gente tem que fazer uma coisa parecida. Tem que fazer o end for each. Depois o tr, né? Abre a tag PHP. End for each. Fecha a tag PHP. E só. Tá. Agora, basicamente, para cada um dos usuários vai aparecer essas informações. O segundo comandinho, pessoal, vai ser a gente chamar a variável usuário e dela a gente vai pedir o que a gente quer. Nesse caso, aqui a gente vai pedir o ID, aqui a gente vai pedir o nome e aqui a gente vai pedir o e-mail. Como que a gente faz isso? A gente abre aqui uma tagzinha, variável usuário, setinha, nesse caso é traço, como se fosse um menor e um maior que, como se fosse, menor não, perdão, como se fosse um menos e como se fosse um maior que, ID, fecha a tagzinha. Boa. Agora a gente vai fazer isso aqui para os outros também. Então, nesse caso, aqui vai ser o nome e aqui vai ser o e-mail. Tá? Aqui, olha, nos botões também, olha, eu utilizei o Bootstrap para fazer esses botões, mas vocês provavelmente vão estar com um botão um pouquinho diferente do meu. Vai estar mais parecido com esse aqui, olha. Um botão, um class, botão substitutivo, um clique, excluir. Nesse caso, nesse local aqui, olha, vai ser o local onde vocês vão ter que mudar. Eu vou adicionar logo aqui depois do visualizar, depois deletar, depois do editar e depois deletar, perdão.
mas você tem que botar aqui no... Seria um clique de vocês. Vai estar num local diferente, só pra vocês ficarem atentos a isso. Não vai ser um local exatamente igual onde eu tô colocando aqui. Tá, dando continuidade, vamos adicionar aqui também. Junto com essa tagzinha aqui, lembrar de incluir ela. Deletar. Atualizando os botões, pessoal, você vai ver que vai acontecer um errozinho aqui no nosso CRUD de usuários. Por causa que o nosso for each, ele deve receber um array. Nesse caso, ele não está recebendo. Como que a gente conserta isso? Eu esqueci de fazer na hora, peço perdão por vocês. Simplesmente vem aqui no usuários controller, delete isso aqui, olha, e bota compact usuários. Que aqui já deve estar funcionando, perfeito. Esse compact, ele pegou as informações aqui, olha, nossa database, e transformou elas num array. Por isso que está funcionando agora. Perfeito. Agora vocês já estão vendo dinâmico. Se eu adicionar, por exemplo, aqui, olha, manualmente um usuário novo, e aqui SQL, search, botar aqui como o ID dele sendo, deixa eu só conferir qual que é a próxima, 10, né? 10, botar o nome dele de manual, botar o e-mail dele também de manual@email.com, botar a senha dele de 1, 2, 3, 4. A gente clica em executar, uma linha inserida, perfeito. Vocês estão vendo aqui que agora já está comunicando corretamente com o nosso servidor. Vamos fazer então a nossa próxima etapa, que é como que a gente faz para conseguir criar um usuário aqui no nosso modal. Vocês podem ver, pessoal, que o modal já está funcionando. Vou botar o nome aqui, teste, Ctrl+C, teste.com, sim, é teste. Vocês vão ver que o nosso modal já está funcionando, mas quando eu cliquei em criar, olha, dá esse erro. Vamos fazer esse modal de pouquinho em pouquinho para vocês poderem entender como é que faz para fazer ele funcionar. Basicamente, a ideia é que a gente vai colocar aqui as nossas informações em formulários e quando clicar aqui no criar, ele vai acessar, tipo assim, acessasse uma página nova com o nome de create, ou então de criar, e assim que acessasse essa página, mandasse essas informações para o nosso servidor através da controller. Primeiramente, vamos criar essa rota aqui e vamos criar a rota post criar. Vamos botar o nome daqui de /create. E aqui, olha, o método dela, vamos botar como store. E aqui, olha, no método HTTP, vamos botar como post. O método HTTP é basicamente o método que seu cliente, a sua página, está se comunicando com o servidor. No método GET, ela está pegando informações do servidor. Então, ela, tipo assim, ela vai pegar as informações do servidor, vai pegar o nome da página, vai pegar o que tem dentro da página, essas coisas, e vai mostrar para você na sua página, no seu cliente. No método POST, é mais ou menos o contrário. Ela vai pegar as informações da página e vai enviar elas para o servidor. Então, por isso que a gente vai utilizar esse post aqui. Nas outras, no editar e no deletar, a gente também vai utilizar o método post, o método HTTP post. Por quê? Porque a gente está pegando a informação da página, no caso a edição, e no caso a informação de que está sendo deletado um ID, e vai enviar elas para o servidor. Agora que a gente já criou esse método post aqui, a gente tem que colocar eles também aonde? No nosso modal. No caso, o nosso modal de criar usuários. Vamos aqui no modal de criar usuários, views, admin, modais, usuários, modal criar, perfeito. E aqui, olha, no nosso form, a gente vai botar duas coisas. A action vai ser o nome do CRUD usuários, usuário aqui, barra aqui, perdão. E o método vai ser o método post, o mesmo método que eu falei para vocês logo antes. Beleza? Beleza. Agora vamos criar esse método store.
na nossa controller, no nosso usuário controller. Aqui vamos pular uma linha, duas linhas. Public function store. Aqui. Boa. Aqui é onde a gente vai escrever todo o nosso código do nosso método store. Assim como tem o método index, o nosso método store. A gente vai mandar para o nosso servidor alguns parâmetros que ele vai ter que inserir como um comando para o PHP-MyAdmin. E esses parâmetros vão ser as informações que a gente quer armazenar neles. Nesse caso, nós vamos ter o nome, o e-mail e a senha. Tá. Como que a gente faz isso? Bem, parâmetros igual a, abre colchetes, bota isso aqui para dentro. Esse aqui vão ser no formato string. Aqui nesse caso não vai ser a setinha como é aqui em cima, vai ser um igual maior que, um pouquinho diferente, só lembrar disso. E a gente vai utilizar essa variável global, post. Bota aqui, nome, copiar aqui em cima, pode copiar esse aqui, olha. E-mail, senha. Agora que já tem os parâmetros, pessoal, a gente vai fazer a função que vai colocar essas informações lá no nosso servidor. Qual que é ela? A função insert. E como que a gente faz ela? Vamos só copiar e colar aqui de cima, olha, para dar uma cortar um pouquinho de tempo. Insert usuários parameters. E aqui, olha, a gente vai botar só mais uma linha de código, que vai ser o header location, dois pontos, barra code usuários. Beleza. Ponto e vírgula. E aqui em cima, tá faltando fechar isso aqui, olha, com ponto e vírgula. Vou chamar essa função store, a gente vai pegar esses parâmetros aqui, inserir eles na nossa database, no local dos usuários, né, na tabela dos usuários. E após isso, vai mandar de volta para o barra cruz de usuários. Vai voltar para o local onde eu estava anteriormente. Certo? Mas, ô Lucas, de onde que pega essas informações? De onde que pegou o nome, o e-mail e a senha? Bem, pegou do nosso modal. Esses inputs que vocês já aprenderam no treinamento de modal, vocês têm que lembrar sempre de deixar o name. O name aqui, olha, sendo igual o nome que vocês colocaram lá nos parâmetros. Por quê? Porque senão vai acontecer uma coisa errada. Se você botar aqui, por exemplo, o pastel, vai entender que o nome do campo em que você está querendo inserir isso aqui se chama pastel. Ou seja, vai dar um erro cabuloso, não vai dar certo isso. Beleza. Agora que nós já terminamos de mexer com o nosso modal, fazer as mudanças necessárias, a gente vai trabalhar com o nosso Carry Builder. Primeiramente, onde que fica o Carry Builder? Você vai abrir aqui no Core, Database, Carry Builder. Beleza. Vocês lembram como que eu criei manualmente esse usuário? manual@e-mail? Eu vi aqui no nosso MyAdmin, em SQL, cliquei em Insert, inserir, e coloquei aqui manualmente. O que o Carry Builder faz é mandar esse texto aqui, olha, automaticamente para o nosso PHP-MyAdmin. Ele vai pegar aqui que você colocou no seu criar, aqui você botou o nome, aqui você botou o e-mail, aqui você botou a senha, é que ele já vai mandar nos locais corretos, o ID, se não me engano, também já vai mudar corretamente, vai automatizar esse processo e vai fazer funcionar, né, esse modal agora na prática. Por enquanto você só pega as informações, agora você realmente vai conseguir colocar elas na nossa database. Abrindo aqui a nossa Carry Builder, aqui inclusive vocês podem ver que já veio automaticamente feito a nossa função Select All, que a gente utilizou mais cedo para conseguir colocar aqui os nossos dados. Então, essa função já veio automaticamente, as próximas a gente vai fazer manualmente. A primeira de todas, pessoal, é a função insert. Deixa eu abrir aqui meu VS Code. Abre aqui, Carry Builder, boa. Vai vir aqui, fecha um enterzinho no roxinho. Public function insert.
As nossas variáveis vão ser table e parameter. Parameter é aquela que já passou anteriormente. Table, que é a tabela de usuários, se eu não me engano, lá do nosso servidor, lá de trás. Parameters, essa mesma daqui, né? O que a gente vai fazer nessa seção aqui, galera, é basicamente pegar as variáveis dos parâmetros e botar elas escritas do mesmo modo que está escrito aqui, olha. Values, value 1, value 2, value 2, value 4. Primeiro o ID, depois o nome, depois o e-mail, depois a senha. Como que a gente vai fazer isso? Vamos botar aqui no nosso Carry Builder. Deixa eu botar aqui em cima, né? Até como comentário, para a gente conseguir entender mais facilmente como é que funciona o processo. Essa parte aqui é um pouquinho mais técnica, mas só prestar atenção que vocês vão conseguir entender perfeitamente. Primeiramente, SQL igual a sprintf. Sprintf significa String Print Formatted. Quer dizer que a gente vai fazer uma string aqui formatada e que vai ter alguns placeholders no meio do caminho. Eu vou escrever aqui o código e vou explicar depois melhor para vocês conseguirem entender direitinho. A gente vai utilizar um formato bem parecido com esse aqui de cima, ou seja, insert into, e aqui vai vir a primeira coisa, a primeira parte da formatação. Porcentagem S, porcentagem S de novo, e values. Dois pontos, porcentagem S mais uma vez, fecha parênteses, vírgulazinha e enter para baixo, certo? E vamos botar aqui só para tentar pau. O primeiro porcentagem S é referente à tabela, nesse caso a tabela usuários. O segundo porcentagem S é referente às colunas, no caso vai ser a coluna ID, nome, e-mail e senha. E o terceiro porcentagem S, nesse caso com 2 pontos, é referente aos valores, os valores que a gente mandou lá do nosso modal para ela receber aqui. Bem, agora vamos fazer o que vai ter em cada um desses porcentagens S. O primeiro porcentagem S, como eu já disse, é a tabela, ou seja, a gente vai botar só como table, perfeito. O segundo porcentagem S é as colunas. Então, a gente vai colocar aqui em formato para essas colunas. Como eu já falei anteriormente, a gente tem que botar de um modo que ele leia como se fosse escrito desse mesmo modo, quando a gente mandar. Implode é uma função do PHP para juntar strings diferentes, utilizando isso aqui entre elas, certo? E array underline keys parameters. Os dois aqui, vírgulazinha. E por último, implode aspas simples, vírgula, 2 pontos, vírgula, array keys parameters, vírgula, ponto vírgula. Perfeito. O que toda essa função que fez, pessoal, é o que eu já repeti algumas vezes. Fez esse texto aqui, o sprintf. Você pode ver que esse parênteses aqui, olha, abre aqui no início e fecha aqui no final. É como se tivesse tudo numa mesma linha, só que eu deixaria separados para ficar mais fácil, né, para compreender, para conseguir separar direitinho. Como se fosse tudo assim na mesma linha e só fez um printf formatado em que o primeiro valor é stable, o segundo valor é esse implode e o terceiro valor é esse implode, certinho? E assim vai conseguir fazer um texto exatamente igual a esse aqui, exatamente igual ao que está pedindo lá no quando a gente faz o SQL para colocar manualmente. Após isso, a gente vai fazer o try e o catch. Vocês já aprenderam isso, se não me engano, do treinamento de PHP, mas ele vai ser necessário, né? Sempre que a gente for fazer uma funçãozinha assim. E agora, pessoal, a gente vai adicionar só aqui o parameters, né? Execute, tá? Já tem esse
essas chavezinhas aqui sem match. E se tudo der certo, deve estar funcionando. Não deu erro, por sinal. Usuário criado no vídeo. Vídeo@gmail.com 1, 2, 3, 4. Vamos clicar em criar. E tá funcionando perfeitamente, de primeira. Vambora. Bom, já criamos o create do Cruise, vamos para o read agora. O read, pessoal, ele é o mais fácil de todos, assim, disparado. Ele, como você já tem as informações aqui na página, então tudo que você tem que fazer é você fazer o seu modal funcionar, né? Primeiramente, pessoal, eu peço perdão para vocês. Eu não sei se vocês repararam, mas na hora que eu fui colocar os botões para funcionarem, em vez de botar ID, eu botei e-mail. Então, mais ou menos assim antes. Eu peço para vocês trocarem esse aqui por ID, porque é esse aqui que a gente vai utilizar ali no nosso modal. Beleza. Tá. Segundamente, pense comigo que assim como tem que aparecer para cada um deles os botões e as informações para cada um dos usuários, nesse caso, para cada um dos usuários também tem que aparecer os modais e tem que aparecer de forma separada. Então, o correto é a gente utilizar um for each novamente. Botar um PHP for each aqui embaixo. Aqui, olha, eu vou apagar. Aqui vai ser o local onde vai estar esses modais, pode colocar o modal inteiro. Ou então pode usar esse PHP require. Eu prefiro o PHP require porque eu acho que ele é bem mais fácil de visualizar assim. E também quando você vai editar o modal, eu acho bem mais fácil de localizar as coisas do modal quando ele está dentro de um arquivo separado. Mas tá, continuando. Vamos vir aqui no nosso for each, copiar, colar. E no nosso end for each, copiar e colar. Perfeito. Um espaçozinho aqui, só para ficar bonito. O nosso modal criar, no caso, ele não vai ficar junto com eles. Ele vai ficar separado. Por causa que você tem que acessar as informações de cada um dos usuários. Mas quando você criar, você não está se referindo a um usuário assim que já existe, né? Você vai estar criando um usuário do zero, então ele não precisa estar aqui dentro. A gente vai ao nosso modal de visualizar, só para editar o trabalho. Copiar ali o usuário ID, né? Lembrar sempre dessa formatação com nossa tagzinha. E aqui em ID, botar o IDzinho como o usuário ID. E aqui, olha, é simplesmente colocar o que você quer que esteja nesses campos. Assim como a gente fez anteriormente no nosso CRUD de usuários, em que a gente colocou o usuário ID, usuário nome, usuário e-mail. A gente coloca aqui no nosso visualizar. Usuário ID, nome, e-mail. Nome, e-mail e senha. Feito esses ajustes no F5, visualizar, ID 7, nome Lucas, e-mail lucas@gmail, senha 1234. Esse aqui é bem rapidinho, é só para testar se estão acordados. Vamos então para o update, para o editar. Nosso modal já está funcionando. Se eu tento salvar aqui, olha, Lucas teste, vai dar erro, então vamos mexer com ele. Primeiramente, a gente vai aqui para a rota. Assim como a gente fez no de criar usuários, a gente vai fazer no de editar usuários. O caminho vai ser bem parecido em o outro. A gente vai botar mais na Carry Builder e na Controller mesmo. Aqui, olha, cruz de usuários barra edit dessa vez. E o método não vai ser mais o store, vai ser o edit. Boa. Vamos agora na nossa controller, usuários controller. E bem, vamos começar a fazer então a nossa public function edit. Parênteses, abre chaves, pula aqui, fecha aqui e boa. Sobre os parâmetros que a gente vai utilizar aqui, pessoal, são basicamente os mesmos que parâmetros que a gente utilizou anteriormente, mas dessa vez a gente tem que saber o ID de quem que a gente está atualizando, de quem que a gente está editando. Então a gente vai dar um Ctrl+V aqui, um Ctrl+C, Ctrl+V dos parâmetros aqui de cima, mas fora deles, pode fazer ali dentro também, mas eu vou fazer aqui fora para a visualização ser mais boa. Eu vou botar um variável ID igual a variável global post ID. Bem parecido com o que estava iniciando mesmo.
Só lembrar que tem essa diferença fundamental entre o de editar e o de criar. E depois disso, a gente vai fazer uma coisa mais ou menos parecida aqui, mas em vez de ser insert, a gente vai fazer com update. Muda aqui para update. E assim como a gente adicionou aqui, olha, o nosso ID, uma variável nova, a gente vai adicionar uma variável nova aqui também. Variável ID, variável parâmetros. Beleza? E depois de ter feito essa função edit, eu quero que ele mande para o mesmo lugar que o da de criar. Que eu quero que ele mande para header location para os usuários. Então, header location para os usuários. Beleza? Bem, agora vamos fazer a nossa care builder. Mesma coisa, mesmos conceitos, né, daqui de cima. E aqui embaixo, vamos, em vez de agora de ser a public function insert, vai ser a public function update. Public function update. Abre parênteses. Table. Assim como antes, a gente vai precisar do ID agora, vai precisar da variável ID, porque eu já expliquei porque era. Parâmetros. Vamos abrir aqui as chaves. Utilizando como base o texto que a gente vai ter que fazer igualzinho, vamos aqui no nosso localhost, vou pegar para admin. Vamos aqui no SQL. Acho que você entra aqui na visualizar, né? SQL. E aqui, ó, em update. Deixando aqui de comentário, nesse início aqui, olha, a gente pode simplesmente copiar. SQL sprintf, fecha parênteses, adicionar aspas simples. E o texto, para ser igualzinho o texto aqui de cima. Update, porcentagem S, set, porcentagem S, where id igual a porcentagem S. Boa, agora a gente vai fazer o mesmo esquema que a gente fez aqui em cima. A nossa tabela vai ser a table mesmo, novamente. Table. Bem, e no prédio de baixo, pessoal, vamos fazer um pouquinho parecido com a de cima, mas com algumas diferenças chaves. Em vez de usar array keys, vamos usar array maps dessa vez. Por quê? Eu vou explicar assim que terminar o código. Implode, vírgula, espaço, array, underline, map. Vamos fazer uma funçãozinha aqui dentro. Function param. Espaço, abre chaves, fecha chaves. Aqui a gente vai botar return param. Ponto. Aspas simples igual 2 pontos, aspas simples, ponto, param. Aqui embaixo, array, underline keys, parameters. Fecha parênteses, vírgulazinho, e por último, a ID. ID. E aqui falta uma vírgulazinha. Boa, boa, boa. O que que esse código aqui faz? Bem, vocês podem perceber, pessoal, que o jeito de a gente colocar aqui no update é diferente do de insert, uma coisa bem significativa. Aqui no nosso update, cada uma das colunas está mais ou menos entrelaçada com os valores. Não é que nem aqui que aqui é primeiro as colunas e após isso só os valores. Aqui não, aqui é tudo junto. E aqui no último é a condição de busca, né? No caso, a nossa ID, para já dar um spoiler para vocês. Então, para a gente contornar isso, a gente utiliza essa função, a ArrayMap. A ArrayMap, eu botei esse comentário aqui embaixo para ajudar vocês a visualizarem melhor. Ele
pega os parâmetros de uma array key, que no caso seria nome e e-mail, e transforma nesse modo diferente, que seria primeiro o nome, depois dois pontos nome e e-mail, dois pontos e-mail. Esse dois pontos aqui, eu não sei se vocês já fizeram algoritmos 2, mas é como se fosse a chave assim, de uma posição. Você tem uma posição, que nesse caso seria a posição name, e nessa posição name, a chave dela seria o dois pontos name. Se você tivesse, por exemplo, aqui name, e aí o nome dessa pessoa de ID 5 fosse Juliana. Então seria name igual, e aqui transformaria para Juliana, entendeu? Bem, pessoal, feito isso, explicadinho, se tiver alguma dúvida sobre isso ainda, tem a documentação mesmo do PHP, pode colocar lá que ela vai conseguir explicar melhor para vocês também, vocês podem tirar um tempinho. Até jogar no chat PT e pedir para explicar é válido, acho que vai ajudar vocês. Mas lembrando sempre que, e mais importante de tudo, né, a gente do departamento de projetos, o seu Scrum, todo mundo da Code está disponível para tirar dúvida de vocês. Qualquer coisa que vocês tiverem assim, se vocês não conseguirem entender direito uma parte, só manda mensagem. Eu também, pode me mandar mensagem. Fique à vontade. Feito isso, só fazer o try catch novamente, que nem a gente fez aqui em cima. Tudo certinho, aparentemente. O where é o ID, que está aqui, né? Eu já tinha falado, perdão. Tá, vamos ver se está funcionando. Dá um F5. Lucas editado. Olha só que maravilha. Se a gente olhar aqui também no PHP ok. Lucas editado. Salvou aqui também, tudo certo. Top demais. Agora vamos para o último de todos, que é o deletar. Pessoal, deletar é o mais fácil de todos. Não, perdão. O mais fácil é o visualizar, mas o deletar é o segundo mais fácil. O deletar é bem tranquilo também. Basicamente fazer o que a gente já fez anteriormente, com alguns pequenos passos a mais. E aqui nas nossas rotas, que é uma rota nova para o deletar. Post também, só que dessa vez delete. O método também delete. E agora a gente vai lá no nosso controller adicionar esse método novo do delete. Deixa eu dar uma copiada aqui. Public function, perdão, dentro do parênteses. Public function delete. Abre aqui as chaves. Os parâmetros dessa vez, pessoal, vai ser só um. Não precisa nem botar a variável parâmetros, não. Pode ser o ID post direto. Por quê? Para você deletar alguma coisa, você só precisa comunicar para o servidor, para o computador, o ID dele. Você não precisa falar nada mais que isso, apenas o ID. Então, o nome, e-mail, senha, essas coisas não precisa só do ID mesmo. Aqui embaixo, fazer novamente o webget database, setinha, e agora o delete, nosso último. Abre parênteses, usuários, e aqui, a única variável que vai passar dessa vez, ID. Top. E aqui novamente, fazer a mesma coisa que em todos os outros. Header, abre parênteses, location, dois pontos, barra, crude usuários. E ponto e vírgula. Perfeito. Tá. Vamos para a nossa Carry Builder, para a gente adicionar agora a função do delete. Mesmo modelo das anteriores. Public function delete. Pode ser variável, perdão. Table, vírgula. E dessa vez a gente não precisa nem de passar os parâmetros, apenas o ID que a gente declarou anteriormente. Pula uma, chaves. O teclado tá um pouquinho hoje. Chaves SQL igual a printf, abre parênteses. Vamos ver agora qual que é o modelo do delete. Assim como tem aqui em cima o do update, como tem aqui em cima o insert. Vamos aqui no nosso PHP MyAdmin. Delete. Tá aqui o insert, o update, o delete aqui. Copiar. Vamos aqui, copiar, colar. Nesse modelo. Ou seja,
É bem mais tranquilo que os outros, que esse aqui tinha que entrelaçar variáveis. Esse aqui tinha bem mais variáveis para colocar. Esse aqui é realmente só uma linha de código bem pequenininha. Então, vamos fazer isso. Delete from porcentagem S, que vocês já estão acostumados agora. Where. E agora, pessoal, a gente pode fazer do mesmo modelo que estava aqui em cima, o ID igual a porcentagem S, ou então pode fazer de um modelo diferente, um pouquinho diferente, colocando aqui, sendo como porcentagem S, e aí declarando ID ali embaixo, o S minúsculo, né, no caso, perdão. Vírgulazinha aqui, pula duas linhas, que a gente vai precisar de duas. A primeira de todas, a nossa tabela, lembrando para vocês que é como se estivesse numa mesma linha assim, tá ligado? Vou botar aqui, né? Como se estivesse tudo numa mesma linha, em que os porcentagem S são locais que são placeholders, ou seja, que vão ser substituídos pelo que você colocar depois do código, ou seja, depois da vírgula, o table e o ID. Qual que é esse modo diferente de botar o ID? Assim, olha, ID igual a dois pontos, ID. Boa, aqui não precisa de vírgula, né? Aqui já tá de boa. E aqui precisa de ponto e vírgula, para mostrar que finalizou. Agora, fazer o nosso try and catch novamente, que nem aqui em cima. Uma função básica que já vai ter feito antes. Fechei aqui que estava atrapalhando um pouquinho de visualizar. Agora o nosso try and catch. Ctrl V. Só que aqui, pessoal, ao invés de parâmetros, a gente vai passar só o ID. Como que a gente vai passar o ID? Vai passar como compact. Assim como já fez anteriormente, ele só quer receber um valor de array, não vai querer receber do modo que a gente estava mandando. Então, bota compact ID. Return essa meta aqui pode retirar. Catch and die. Sabe o que eu vou fazer? Vai estar um pouquinho pra frente aqui, só porque tá meio ruim tudo da mesma linha. Acho que ficou melhor a visualização, só pra quando os fãs de vocês for corrigir o código, ele ter um tempinho mais fácil pra corrigir isso aqui, ficar mais fácil pra ele. Top. Cara, aparentemente tudo correto. Vamos verificar se tá funcionando. Então, F5 aqui. Lucas editado, deletar. Lucas editado, deletou. Bom demais. Vamos deletar o Gabriel também? Bom demais. Outra coisa, pessoal, agora que eu reparei que eu esqueci de avisar para vocês, é lembrar de atualizar o modal de vocês. É muito importante que vocês atualizem ele todo, né? Onde precisa de mudar. Aqui no número de deletar, por exemplo, eu botei tem certeza que deseja deletar o usuário e aqui usuário nome. Aqui também é confirmação de exclusão, tem que botar o ID. Assim como a gente colocou lá no de criar e no de gestar, é importante você colocar em qualquer modal essas variáveis. Além além de aqui embaixo o input type hidden com value de usuário ID. Só lembrar disso que vocês vão estar 100% prontos. Agora, pessoal, último usuário. Aparentemente tudo pronto, tudo ok. Teste.com 264. Vocês aprenderam hoje já como criar um usuário novo, como fazer para visualizar ele, como fazer para editar ele, editado, e como fazer para deletar ele. Espero que vocês tenham aproveitado o tempo aqui que a gente passou junto, que vocês podem ter aprendido tudo. Qualquer dúvida, eu reitero, podem perguntar pra gente, perguntar pros Scrums, pode perguntar pra mim mesmo, caso vocês tenham a possibilidade, fiquem à vontade. E agora já são 3h53 da manhã, então eu vou ter que dar uma paradinha aqui. Mas se tudo der certo, eu vou gravar um videozinho separado, que vai ser só um adendo para como fazer para vocês adicionarem as imagens do post no modal de posts de vocês. Eu vou basicamente fazer o mesmo sistema que eu fiz aqui e criar o post. Só que lá no de posts, eu vou adicionar também a opção de adicionar a imagem e a opção de trocar a imagem. Então vai ser mais um adendo mesmo, não vai passar nem de 20 minutinhos, vai ser rapidinho. E espero que vocês tenham aproveitado aqui, pessoal. Tchauzinho, boa sorte pro treino de vocês. Valeu.